Meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje respondendo a mais uma pergunta de um telespectador e aproveitando, para esclarecer para outras pessoas que podem ter a mesma dúvida. Essa pessoa, ela me perguntou o seguinte, ela falou que falaram para ela, aconselharam ela a não lembrar das coisas passadas, lá vamos dizer assim, da sua adolescência, da sua juventude, da sua infância, que, segundo essa pessoa falou, pensar nas coisas lá para trás significa voltar ao Egito, voltar ao mundo de pecado, e que o salvo pode perder a salvação por causa disso, porque isso é pecado. E então que a pessoa deve de esquecer, pôr uma pedra em cima, nem lembrar mais das coisas passadas lá, que agora é uma nova vida em Cristo. Bom, é isso que a gente vai tentar responder, amados. Não vou dar minha opinião, nós vamos ir nas escrituras, e o que as escrituras é que vão responder a essas perguntas. Veja que são 3 indagações. Se a Bíblia proíbe de pensar nas coisas lá atrás, voltar, lembrar de coisas passadas. Se é pecado, isso. E se é perigoso a pessoa perder a salvação por lembrar das coisas passadas. Que foi o que falaram para essa pessoa, né? Então, nós vamos ver nas escrituras o que é que está escrito a esse respeito. Beleza? Então, sem mais demora, para não alongar o vídeo, vamos às escrituras então. Veja bem, a pessoa que falou isso foi com base nesse texto aqui, Atos capítulo 7, e aqui o versículo, eu falo até 40 aí, mas só o 39 para nós ver. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Então a pessoa falou que voltar para trás, lembrar lá do mundo, quando não era salvo, quando não era convertido ainda, então é relembrar o pecado, é voltar ao Egito. Amado, sobre este texto aqui de voltar no coração, voltar ao Egito, voltar ao passado, ao mundo anterior, é preciso que, amado, eu convido os amados a ver os seguintes textos aqui. São muitos que o tempo não nos deixa nós ver tudo aqui, mas vocês vejam na Bíblia de vocês. Êxodo, capítulo 14 e capítulo 17 inteiros. Livro de Número, capítulo 11, capítulo 14 e capítulo 21 inteiro. Vocês vão ver ali o que aconteceu, que aquele povo que saiu do Egito, então no coração deles estavam voltando para o Egito. As lembranças da vida boa que eles tinham lá no Egito, só que eles eram escravos lá no Egito. Então, vocês lendo esses textos, vocês vão compreender que aqui o problema, eles terem voltado, que no seu coração eles terem voltado no Egito, não é só questão de lembrar do Egito, lembrar das coisas passadas, lembrar do tempo que eles eram escravos lá. O problema é a incredulidade. Desculpa. Porque eles, nessa caminhada pelo deserto, veja bem, eles tinham visto o poder de Deus em tudo que Deus fez para tirar eles lá do Egito. Deus mostrou seu poder a todos eles, eles viram. E Deus prometeu para eles a terra prometida. Agora, o que acontece? Quando eles estavam no deserto ali, que não tinham as panelas de carne do Egito, não tinham aquelas regalias do Egito, eles estavam com medo de morrer tudo no deserto, de faltar comida, de faltar água, tudo aquilo. Então o que aconteceu? Eles não acreditaram na promessa de Deus, que Deus ia pôr eles na terra prometida. Aqui foi o pecado deles, aqui que eles voltaram ao Egito. Não foi a questão deles lembrarem das coisas do Egito, certo? Então, os irmãos, leiam
bem com tempo, essas partes aqui, medite, vocês vão ver que o problema ali é a incredulidade. Incredulidade é o pecado terrível, terrível. Agora vamos ver aqui o seguinte, o que é que a Bíblia nos ensina para nós hoje. Vamos ver aqui no livro de Colossenses, as doutrinas de Cristo sendo ensinada para a igreja através dos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo, veja o que é que ele não está obrigando as pessoas, ninguém a nada, ele está dando assim como um conselho. Veja bem, olha. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morresse e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então veja que o apóstolo Paulo, ele dá um conselho a pensar, a se ocupar com as coisas do céu. Quando diz pensar, aqui significa se ocupar com as coisas do céu. Que está dizendo, no caso aqui, quando diz não nas que estão aqui na terra, não está falando exatamente em pensar. Está falando de não se ocupar com as coisas da terra, perder tempo com pensamentos das coisas daqui, enquanto que podia aproveitar esse tempo pensando nas coisas que edificam, nas coisas lá do céu, né? E ele completa aqui, porque morresse a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja este texto aqui, Filipenses capítulo 3 e o versículo 12 e 13. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, sobre a perfeição. Para ver Jesus, para estar lá com Jesus, a pessoa tem que ser perfeita. E então o apóstolo Paulo fala a respeito disso aqui, ó. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, porque ele estava num corpo de carne, ele ainda não havia ressuscitado, e a perfeição do corpo só vem depois da ressurreição. Cristo é que faz essa perfeição, mas depois da ressurreição da pessoa. Então o corpo, esse corpo pecaminoso, esse corpo corruptível, ele vai para a terra nesse estado e ressurge depois na ressurreição, né? O corpo totalmente diferente, o corpo agora que não morre mais, um corpo incorruptível, um corpo semelhante do Senhor Jesus. Então, portanto, um corpo perfeito. Daí, completa perfeição espiritual e corpo. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando, e ele aconselha isso aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, o Senhor Jesus, né, através da sua morte, sua ressurreição, me tirou lá do mundo de pecado. Então agora o que o apóstolo Paulo fala? Agora o meu alvo é a perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor, e é nisso que eu vou pôr o meu pensamento, eu vou pôr o meu objetivo. Como ele diz assim, prossigo. Então o Senhor me deu um objetivo, me deu uma vocação. Toda uma vocação para um, para ensinar, para outro, para pregar, para outro, para evangelizar, enfim, os diversos dons que Deus vamos pegar, esse dom, vamos zelar e pôr o nosso foco naquilo ali. Agora não significa que nesse tempo nós não vamos lembrar da nossa infância, da nossa juventude, das nossas peraltices, das nossas besteiras que nós fazíamos e agradecer a Deus por ter nos tirado daquele mundo, daquela situação.
Então, o lembrar não é questão. A questão, amados, é se apegar a alguma coisa e querer voltar a viver uma vida de pecado. Ou ser incrédulo, pegar e achar que Deus não é capaz de cumprir. Ah, eu estou sofrendo demais, nesse jeito, é o meu fim, não sei o quê. Isso a pessoa não deve fazer, certo? Agora, vamos então às respostas. Veja bem, as perguntas foram o qual? A Bíblia proíbe lembrar do passado, proíbe lembrar de determinadas coisas do nosso passado. É pecado lembrar da nossa vida lá da adolescência, da juventude, ou mesmo da infância. E é possível nós perder a salvação depois de ser salvo? É isso que nós vamos agora, em outros textos, deixar que a Bíblia nos responda. Sobre a proibição, se a Bíblia proíbe alguma coisa, veja o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito de legalidade das coisas, né? Proibição. Veja em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele escreve o seguinte: veja que todas as coisas me são lícitas. Lícitas quer dizer, são legais, posso usar. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja bem, sobre dominar. Até vou destacar aqui esse texto aqui, dominar. Só um momentinho aí. Veja bem, não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, agora no capítulo 10, versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então você nota que o apóstolo Paulo aqui está falando de todas as coisas, inclusive lembrar da infância, da juventude, aquelas coisas lá. Nos é lícito lembrar, podemos lembrar à vontade. Agora tem uma coisa, mas vamos classificar o que convém nós lembrar e o que não convém. Eu, por exemplo, eu lembro, muitas vezes eu lembro da minha falecida mãe, do meu pai, que já estão com o Senhor, já recolheu eles. E eu lembro das lágrimas da minha mãe, do que o meu pai me falava muitas vezes, os conselhos que eles me davam: filho, você precisa pensar mais, olha, pega a Bíblia, leia, pai, mãe, vamos parar por aqui. Por enquanto, eu não quero discutir esse assunto, eu tenho outras coisas mais importantes, percebe? Então, eu nessa parte, eu recordo das lágrimas da minha mãe por ver eu assim num caminho que era totalmente, do ponto de vista, desesperador. O Senhor recolheu ela não teve esse prazer de ver eu falando da palavra de Deus. Então, isso, queira ou não, vem a lembrança da gente e a gente fica triste pelo mesmo e da mesma maneira que fica triste, se alegra. Eu me alegro por ter uma mãe que derramou lágrimas para que eu estivesse no caminho do Senhor. Então isso me entristece por eu não ter aceito os conselhos deles. Mas por outro lado me alegra de ver o interesse deles para a minha pessoa, para a minha salvação. Então, como que a gente não vai lembrar de determinadas coisas? Agora isso é pecado? Veja bem, que o apóstolo Paulo falou que todas as coisas são lícitas, o que dá a entender que tudo está diante de nós e nós temos a liberdade de pegar o que nós quiser. Agora, quanto a responsabilidade é nossa. A responsabilidade da escolha é nossa. Se nós escolher, amados,
ficar nos deleitando com nossos pecados antigos lá, é claro que isso não vai nos levar a boas coisas, não. Não vai levar a um final bom, né? Mas tem determinadas coisas que não influem em nada na nossa vida espiritual. Boas lembranças do passado. Então, o apóstolo Paulo que ele está dizendo aqui, que tudo é lícito, mas a responsabilidade é nossa da escolha. Se escolhermos aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai de encontro às doutrinas de Cristo, que está ali nas epístolas, né, anunciada pelos apóstolos, é claro que nós sofreremos as consequências dos nossos atos aqui. O que é salvo não vai perder a salvação, é aqui. E aqui o apóstolo Paulo também fala, né, que as coisas são lícitas, mas não se deixa dominar. O importante, amados, é isso, que não deixar as coisas dominar. É como o dinheiro. O dinheiro nós precisamos dele, mas é nós que temos que administrar o dinheiro. Nós precisamos dominar o dinheiro e nunca deixar o dinheiro dominar a nossa vida. Não fazer do dinheiro um Deus para nós, certo? E aqui ele fala sobre as coisas que edificam, as que não edificam. Amados, um passado de pecado, de coisa errada. O que é que edifica para a nossa vida espiritual hoje? Em nada. Só destrói a nossa vida espiritual. No entanto, tem determinadas coisas, como isso, como eu falo, a lembrança da minha mãe, aquilo me edifica, porque eu lembro dos conselhos que ela me dava, que me ajudam muito na minha vida hoje. Meu pai também, eu lembro de trazer a Bíblia, colocar aberta assim, no meu colo, ali, sentado na cadeira, nós conversando. E muitas vezes eu fechar a Bíblia e mudar de assunto. É coisa que era ruim, mas tinha a parte boa, os conselhos que eles me davam. Que pecado que vai ser eu lembrar dos conselhos que meu pai e minha mãe me davam e outras pessoas também? Percebe? Então, a Bíblia não proíbe, amado, a Bíblia não proíbe nada. Ela nos dá o livre-arbítrio de nós escolher a semente que nós vamos plantar, porque aquilo que nós vamos colher é inevitável. O que se planta, se colhe aqui, neste mundo. Então, respondendo à pergunta, é proibido lembrar do passado? Não. Agora vamos ter a responsabilidade das coisas do passado que nós lembramos e aquelas que nós vamos ter que lutar para esquecer, para lançar no mar do esquecimento. Agora, quanto ao pecado, é pecado a pessoa lembrar do passado? Vamos sempre a Bíblia nos responder. João capítulo 12, versículo 48, veja o que Jesus falou. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho preferido, essa julgará no último dia. Então, quem vai dizer, amados, o que é pecado das nossas lembranças e o que não é a palavra do Senhor Jesus. Amados, a palavra do Senhor Jesus está na boca dos apóstolos, está na caneta dos apóstolos, aquilo que eles deixaram escrito para nós, porque o Senhor Jesus ele pregou para os judeus. E a pregação para a igreja ele entregou na responsabilidade dos apóstolos. Então ali nós encontramos a palavra do Senhor Jesus que julga tudo de nós, tudo da igreja. Percebe? Então é pecado lembrar do passado, trazer lembranças coisas do passado. O que está escrito? A palavra do Senhor Jesus é quem vai responder. E os nossos atos é que vão determinar o que é certo, o que é, vão determinar o nosso gosto, vão determinar as nossas preferências. E a palavra vai trazer o julgamento sobre aquelas nossas escolhas. Agora vem a salvação. Perde a salvação a pessoa que
traz a lembrança do passado? João 5:24. Desculpa. Amados, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, logo abaixo aí, vai ficar um link de um vídeo que está aí no meu canal a respeito da salvação. Perde a salvação, não perde, como é que se processa, tudo a respeito. Quem deseja saber, clica no link ali que está na descrição e vai e assista o vídeo ali, vai estar tudo ali muito bem explicadinho a respeito de perder ou não a salvação. Mas vamos ver este texto aqui para nós não ficar em branco a resposta. João 5:24, veja o que Jesus falou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós notamos três coisas. Ouvir a palavra, crer em Deus. Uma vez feito isso, não entra em juízo e passou da morte para a vida. Então, o que significa, amados, que a salvação ela acontece no momento que a pessoa crê no Senhor Jesus. É selado com o selo do Espírito Santo da promessa e já entra para a vida eterna. Já entra para a vida eterna. Então não é uma coisa que a pessoa fica numa corda bamba, se eu der uma resvalada, eu caí, eu perdi aquilo que eu já tinha. Não, o sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito, rola de ponta a ponta, cobre todo o pecado, e uma vez salvo, está salvo. Não tem como perder a salvação. Como eu disse, vocês vejam o vídeo, vocês vão ver outros e diversos textos da Bíblia mostrando que quem é salvo não perde a salvação. Aquela pessoa que não se salvou é porque nunca foi salvo, mas não porque perdeu a salvação. Tá certo? Então, eu acho que era isso, a gente responder a dúvida das pessoas, e para outras pessoas também que tinham a mesma dúvida, está aí, né? A resposta, então, mediante as Escrituras, mediante o que está escrito, o que está na Bíblia. E a gente reforça sobre esse ponto. A Bíblia, na realidade, ela não nos proíbe nada sobre os nossos atos aqui na Terra. Nós temos liberdade, nós temos livre escolha, livre arbítrio para muita coisa. Agora, sobre a salvação, nós não temos livre arbítrio nenhum. É todo um trabalho de Deus. Em Cristo Jesus pago todo o preço do nosso pecado, ninguém fez nada. Amado, se fosse que a salvação dependesse de nossa vontade, de alguma coisa que nós fizesse para se salvar, não existia sequer um salvo. Um. Porque quem que não peca, até por um pensamento, por uma coisa. Então, amado, não tem. Simplesmente a salvação é uma prerrogativa de Deus, só Ele tem o direito de escolher quem é salvo, quem não é. É tudo dele, pertence a Ele. E nós não temos participação de ajudar Deus da salvação em nada. É um presente maravilhoso que Deus deu para nós, mas veja bem, custou sangue do Senhor Jesus, custou o sofrimento que o Senhor Jesus passou. Então é preciso, amados, que nós lembremos disso aí, com muita gratidão a Deus, sabe? E quanto a pensar no nosso passado, as coisas boas, mas tudo que é bom nós devemos cultivar, seja lá do passado e as que estão na frente aqui, diante de nós, que nos ajudam a trilhar o caminho, né,
ao nosso alvo, que é a perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós devemos de cultivar. E tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa caminhada, a nossa santificação em Cristo, nós devemos de rejeitar. Seja aquilo que já passou, enterrar e não mais lembrar daquilo, como as que estão na frente, que estão vindo também a palavra nos mostra o que é certo e o que é errado. Vamos procurar, amados, semear no Espírito para colher do Espírito a vida eterna. Certo? Então, uma vez respondido isso aqui, só resta, amados, a gente agradecer a Deus, em primeiro lugar, a vocês que têm acompanhado a gente, que têm estado junto com a gente aí nos vídeos, né? Nossa oração, que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, família de vocês. Peço a oração de vocês para mim, para minha família. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então, se assim o Senhor nos permitir.